Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 24º domingo do tempo comum. O evangelho deste domingo nos diz o seguinte: naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como o rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós percebemos que o tema central do Evangelho deste domingo é o perdão. Acredito eu que diante da nossa caminhada espiritual, diante da nossa vida, seja ela comunitária, familiar, profissional, parece-me que um dos aspectos que nós temos mais dificuldades no dia a dia é o perdão. É preciso recordar, amados irmãos e irmãs, em primeiro aspecto, que perdoar não é esquecer, é não lembrar. O que isso significa? Significa que quando eu perdoo algo que alguém ou algo que aconteceu comigo, quando eu perdoo alguém, quando eu perdoo um sofrimento que alguém me causou, lembre-se que este acontecimento faz parte da minha história de vida. História não se esquece, história não se apaga, história permanece conosco. Por isso que perdoar não é esquecer, porque eu não esqueço aquilo que aconteceu, eu não esqueço aquela história, mesmo que seja triste, mesmo que seja uma história doída, mesmo que seja um sofrimento, eu não esqueço isso. Então perdoar não é esquecer, mas é não lembrar. Ou seja, por sã consciência, eu não fico trazendo este acontecimento à tona. Eu deixo ele apenas aqui dentro de mim, dentro do meu peito, dentro da minha razão. Ele fica aqui, meio que como se fosse adormecido. É como, amados irmãos e irmãs, quando nós nos machucamos e faz-se na ferida uma cicatriz. Depois que a ferida se cura, deixa uma cicatriz, uma marca. Amados irmãos e irmãs, o perdão é como se fosse essa cicatriz. Ela está aqui em meu corpo. Quando eu a toco, eu me recordo aqui na minha mente, na minha razão. Eu recordo no meu coração aquilo que aconteceu comigo. Eu não consigo esquecer, porque aquilo que aconteceu comigo faz parte da minha vida, faz parte da minha história, então eu não esqueço. Mas a cicatriz me recorda aqui no meu interior. Entretanto, eu não fico saindo pelas ruas, nas calçadas,
mostrando a minha cicatriz para todo mundo e dizendo: olha o que aconteceu comigo, olha, isso foi um acidente. Todas as pessoas que eu encontro, a primeira coisa que eu faço não é mostrar a cicatriz. Ou seja, perdoar não é esquecer, é não lembrar. Segundo aspecto, amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, e Jesus bem nos ensinou isso, principalmente no alto da cruz, quando ele disse: perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. O segundo aspecto é esse: perdoar sempre. Amados irmãos e irmãs, e faço um convite nesse domingo, para que cada vez mais peçamos a ação do Espírito Santo em nós, para que tudo aquilo que fizerem conosco, de sofrimento, de tristeza, que doer o nosso coração e a nossa mente, nós consigamos, como cristãos católicos, que buscam a santidade, que querem cada vez mais que Cristo seja o centro de nossas vidas, que nós consigamos devolver essas atitudes que fazem conosco, devolver em perdão. Por isso, no primeiro aspecto, perdoar não é esquecer, é não lembrar, porque a história de vida não se esquece. E no segundo aspecto, o convite para que possamos sempre devolver com perdão. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos um santo domingo e uma ótima semana. Deus lhes abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.